Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu agradeci bastante a Deus por ter, nessa missa dedicada à intenção dos jovens, ter nos dado essa primeira leitura dessa Eucaristia, que nos apresenta 3 jovens: Misaque, Sidraque e Abidênago, que são jovens hebreus, mas que foram preparados pelo próprio Deus para servirem na corte com um dom da sabedoria. E eles não se deixaram contaminar pelo alimento, pela bebida da mesa do rei. Nós até ouvimos muito falar do jejum de Daniel, não é verdade? 21 dias tomando água, comendo legumes. Foi o que esses jovens fizeram. Eles se decidiram por não se contaminarem com a comida que era servida na mesa do rei. Aquele que era funcionário do rei até os questionou, pedindo que não fosse daquele jeito, porque se eles ficassem pior do que os outros jovens que estavam passando por aquele teste colocado pelo rei, porque esse nome Misaque, Sidraque e Abidênago é um nome babilônico, não é o nome hebreu deles. Eles estavam servindo ao rei. E aquilo que eles disseram, que não se contaminariam com a comida da mesa do rei, 21 dias depois foi comparado como eles estavam de aspecto físico com os outros que tinham comido na mesa do rei, e foi constatado que o aspecto que eles traziam era muito melhor do que aqueles que tinham comido a comida que havia sido oferecida. Que a sabedoria que eles traziam era imensamente maior do que a sabedoria dos outros jovens, no entanto que eles foram escolhidos.
E por que eu disse que eu fiquei feliz? Se essa missa tem a intenção da juventude, é um momento oportuno de nós entendermos que os jovens são capazes de tomarem decisões sérias, verdadeiras e contínuas por Deus. Porque muitas vezes a gente ouve dizer: o jovem é inconstante. Mas quem disse que os adultos também não são? Eu atendo vários adultos inconstantes na fé. Não são só os jovens inconstantes. O ser humano é inconstante. Vale a pena a gente lembrar o conselho que Paulo dá a Timóteo: ninguém te menospreze por seres jovem. E esses 3 jovens demonstram exatamente essa capacidade que a juventude tem de fazer opção, de tomar decisão por Deus, de não se submeter àquilo que muitas vezes é apresentado pelo mundo, pelos poderosos do mundo. Qual era a grande briga desse texto bíblico? Entre aqueles jovens hebreus e o rei Nabucodonosor. O rei havia feito a imagem de um ídolo e ele obrigava todos os seus súditos a adorarem o falso Deus. Misaque, Sidraque e Abidênago disseram que não adorariam a um falso Deus. E no texto da Sagrada Escritura, do capítulo 3 de Daniel, de hoje, Daniel, ou melhor, o rei, que é Daniel que está narrando, o rei vai dizer: se vocês não se dobrarem diante dessa estátua, desse ídolo, vocês vão morrer. E eles dizem algo impressionante: fique sabendo, ó rei, que mesmo se o nosso Deus não nos livrar do fogo ardente da fornalha, nós não nos dobraremos diante desse ídolo. Olha que decisão. Eles ainda não conheciam a Jesus Cristo. E por que eu digo isso? Porque a nossa decisão, minha e sua, hoje tem que ser muito mais intensa, muito mais decidida, muito mais forte do que a deles. Não estou menosprezando a decisão de Misaque, Sidraque e Abidênago, mas eu estou dizendo a você que a nossa decisão, porque ali é uma prefiguração de uma decisão que muitos cristãos iriam tomar no início da igreja. Cristãos que decidiram-se por derramar o seu sangue por amor a Jesus Cristo, e não se submeteram às ordens do império, não se submeteram à idolatria, não se entregaram ao pecado, morreram queimados nas ruas de Roma, foram mártires nas ruas de Jerusalém e em tantos outros lugares. Em Roma, a cidade toda está sob o túmulo dos mártires. São labirintos debaixo da cidade de Roma, de tantos homens, mulheres, crianças, jovens, que no início da igreja derramaram o seu sangue por amor a Jesus Cristo. Veja, eu volto a dizer, a nossa decisão precisa ser mais intensa, mais forte. O nosso compromisso tem que ser muito maior, porque eles não tinham contemplado o grande milagre que nós somos testemunhas. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não tinha dado ainda a vida dele por amor à humanidade. E aqueles jovens estavam decididos, porque eles acreditavam num Deus justo. Eles acreditavam na profissão, ou melhor, eles professavam a sua fé com largueza de coração. Eles professavam a sua fé de uma maneira tão intensa, que eles foram capazes de serem lançados na fornalha para não negar o nome de Jesus, ou melhor, de Deus. Volto a dizer, Jesus ainda não havia nascido nesse tempo, mas eles não
negaram o nome. Jesus também é Deus, mas eu estou dizendo, Jesus não havia se encarnado. Diga para quem está do seu lado, maior tem que ser a sua decisão. Mais comprometida deve ser a sua decisão. Porque você, meu irmão, pode olhar para aquela cruz e ver a profundidade, a largueza, o comprimento do amor de Deus por você. E a nossa decisão hoje precisa estar enraizada. A nossa fé precisa estar enraizada na decisão de amor que o Filho de Deus tomou por mim e por você. Uma outra lição que esse texto bíblico nos traz, importante. Eles aqui não colocaram condições. Eu sirvo a Deus se o Senhor me curar. Eu vou para a fornalha se o Senhor fizer isso pela minha família. Eu faço para o Senhor se o Senhor fizer por mim. Não, a fé daqueles homens não estava condicionada à ação de Deus, mas estava no amor à lei, no amor aos mandamentos, no amor incondicional a Deus. Porque no tempo atual nós colocamos muito "se" para dar uma resposta concreta a Deus. E eles nos ensinam hoje, mesmo que se o Senhor não nos livre da fornalha, mesmo se o Senhor Deus não nos tirar da fornalha, nós não adoramos a um falso Deus. Veja a decisão, a firmeza da fé. Nós estamos no ano da fé. Veja como nós temos que firmar a nossa fé em Deus, a nossa fé na cruz. O nosso querido Papa Francisco, ele disse na homilia que ele celebrou a primeira missa junto com os cardeais, depois da sua eleição, ele disse o seguinte: quando caminhamos sem a cruz, nós edificamos sem a cruz ou confessamos um Cristo sem cruz, nós não somos discípulos do Senhor. Somos mundanos, somos bispos, padres, cardeais, papas, mas nós não somos discípulos do Senhor. Quando não se confessa Jesus Cristo, confessa-se o mundanismo do diabo, o mundanismo do demônio. Eu queria que depois desses dias de graça, todos nós tivéssemos a coragem, sim, a coragem de caminhar na presença do Senhor com uma cruz do Senhor, de edificar a igreja sobre o sangue do Senhor, que é derramado na cruz, e de confessar como nossa única glória Cristo crucificado. É assim, diz o Papa Francisco, que a igreja vai para frente. É assim, eu preciso dizer a você, que você vai para frente. Confessar a Cristo, Cristo crucificado. Não ter medo da cruz, assumir a cruz, ser verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. Eu sei que muitos de nós passamos por provações, por tribulações, por podas, por dificuldades, mas nós não podemos na dificuldade negar a Jesus Cristo. Nós precisamos firmar a nossa fé na cruz de Cristo. Nós precisamos fundamentar a nossa fé nessa fé de sacrifício, nessa fé de entrega. Aquilo que Deus faz a nós, por nós, em nós, é acréscimo. É acréscimo, não é o essencial. O essencial é amar. O essencial é entregar a vida. O essencial é seguir a Cristo, Cristo crucificado. É assumir a cruz. É olhar o sofrimento não como uma maldição, mas como uma oportunidade de uma reaproximação de Deus. É olhar a dificuldade como uma oportunidade dessa dificuldade me colocar mais próximo de Deus e não de me afastar. O cristão imaturo, na hora da prova, ele se afasta de Deus. O cristão imaturo, na hora da dificuldade, ele blasfema contra Deus. O cristão maduro, que tem a sua fé enraizada em Cristo, na hora da prova, ele continua com Deus, porque ele sabe que é Deus que vai fortalecê-lo, que é Deus que vai encaminhá-lo
e que aquela dor, aquele sofrimento, aquela poda, um dia vai passar. Diga para quem está do seu lado: vai passar. Diga para ele: o único sofrimento que não passa é o inferno. Então se cuida. Diga para ele: se cuida. Coloca a barba de molho. O único sofrimento que não passa, afirma para ele mais uma vez: o único sofrimento que não passa é o inferno. Diga para ele: cuidado. Nós não podemos ser candidatos ao inferno. Eu e você temos que ser candidatos ao céu. Para sermos candidatos do céu, de pessoas que vão experimentar essa graça, nós precisamos assumir Cristo e Cristo crucificado. Assumir a vitória de Cristo na cruz. E entender que o sofrimento que nós vivemos vai passar. Permanecer com Deus. Mesmo, Senhor, mesmo que o Senhor não nos livre da fornalha, é a Ti que nós vamos adorar. Isso é maturidade. Vejam que jovens maduros. Que testemunho belíssimo desses 3 jovens. E Deus os livrou, porque Deus queria alcançar o coração daquele rei. Deus queria que aquele rei se rendesse a ele. E Deus envia o anjo que dança com eles no meio daquela fornalha. Eu fico imaginando 7 vezes mais fogo e eles dançando. E o 4º homem, o anjo do Senhor, dançava com eles na fornalha. E quando o rei viu aquilo, ele disse: eu agora estou decidido por adorar o Deus verdadeiro. Você está vendo como que a nossa fé convence as outras pessoas? A nossa decisão de permanecer na fé, a nossa decisão de permanecer em Cristo, a nossa decisão de carregar a nossa cruz, a nossa decisão de não negar a Deus em momento nenhum da nossa vida. No dia da dor, do sofrimento, da prova, da humilhação, nós continuarmos fiéis a Deus. A nossa fé contagia. A fé deles contagiou o coração daquele rei que declarou. Olha o que o rei diz. O rei Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênago, que enviou o seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele a sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar as suas vidas a servir e a adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Diga comigo: Senhor, nessa noite eu quero fazer esse compromisso de ser alguém tão enraizado na fé, tão comprometido com a minha fé, cheio de resistência, de decisão, que a minha resistência, que a minha decisão de fé possa contagiar todas as pessoas que comigo convivem, a começar dos membros da minha família, aqueles que trabalham comigo, aqueles que eu convivo na sociedade, aqueles que convivem comigo na igreja. Que a minha fé seja tão enraizada, tão firme, tão resistente, que eu provoque questionamento, conversão e interesse na vida daqueles que ainda não se entregaram a Ti. Veja, irmãos, a fibra, a decisão desses jovens converteu o coração de um rei. Veja o que a nossa fé pode fazer, a nossa resistência de fé diante da idolatria. E quais são as idolatrias do tempo presente? Quais são as idolatrias que hoje nós temos que enfrentar? Os decretos que hoje são feitos para que nós neguemos a Deus. Nós temos que tomar cuidado com a idolatria do Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, o consumismo. Nós temos que tomar cuidado com a idolatria das leis que são aprovadas nos tribunais,
das nações, da Organização das Nações Unidas, das outras nações, da nossa nação? Será que nós, como cristãos, não vamos ter a hombridade e a coragem que tiveram Misaque, Sidraque e Abdênago de dizer: não, eu não aceito isso, eu não vou fazer isso, mesmo que eu tenha que pagar uma pena, mesmo que eu tenha que me submeter ao castigo dos homens, eu não vou trair ao meu Deus, porque é o meu Deus que vai me honrar e vai me justificar no dia final. Nós, como cristãos, nesse tempo tão difícil, mas cheio de esperança, precisamos ser um povo resiliente, um povo que tem resistência, um povo que se coloca diante de Deus e adora a Deus com o seu testemunho, com a sua vida, com a sua decisão de não aceitar aquilo que este mundo propõe. Veja o que vai dizer o nosso Papa Emérito Bento XVI, ou melhor, vou dizer o que o Papa Francisco, ainda cardeal Bergoglio, na Argentina, falou sobre as novas famílias, ou seja, as propostas de família que não são a família que Deus instituiu. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só. Essa é a família que Deus instituiu. O cardeal Bergoglio dizia o seguinte: não sejamos ingênuos, não se trata de uma simples política, é uma jogada do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? O diabo, Satanás. Ele vai dizer: é uma jogada do pai da mentira para confundir e enganar os filhos de Deus. Ele pretende destruir os planos de Deus. Veja, não é apenas uma política, não é apenas uma imposição da ONU, não é uma imposição somente das famílias poderosas desse mundo, como os Rockefeller e Companhia Limitada. É uma ação demoníaca para destruir o plano de Deus. Você está entendendo, católico? Ou eu preciso ser mais claro? É uma realidade que o diabo tem trabalhado para destruir o plano de Deus, disse o cardeal Bergoglio hoje, o nosso Papa Francisco. E veja o que vai dizer o nosso Papa Emérito: dado que a fé no Criador é uma parte essencial do credo cristão, a igreja não pode e não deve limitar-se a transmitir aos seus fiéis apenas a mensagem da salvação. Ela tem uma responsabilidade também em público, e fazendo isto, ela deve defender não só a terra, a água e o ar como dons da criação que pertencem a todos. Ela deve proteger também o homem contra a destruição de si mesmo. É necessário que haja algo como uma ecologia do homem, entendida num sentido justo, quando a igreja fala da natureza do ser humano como homem e mulher, e pede que se respeite a ordem da criação. Diga para quem está do seu lado: a criação tem uma ordem. Deus tem uma ordem. Não é uma bagunça que cada um dá pitaco e faz o que quer. Diga para o seu irmão: existe uma ordem da natureza e existe uma ordem divina. O que o homem, meu irmão, agora eu que estou falando para você, o que o homem está fazendo é negando a ordem natural e negando a ordem divina. O que isso dá? Destruição. Aquilo que o nosso inimigo quer. Jesus já alertou, João capítulo 10, versículo 10. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A tenham em abundância. E vai, caiu a minha colinha do Papa Bento XVI aqui, já peguei. E ele vai continuar: e pede que se respeite a ordem da criação. Não está expondo uma metafísica superada. Trata-se aqui de fato da fé no Criador.
e da escuta da linguagem da criação, cujo desprezo seria uma autodestruição do homem e, portanto, uma destruição da própria obra de Deus. Olha a palavra forte do Papa. Seria uma autodestruição do homem e uma destruição da obra de Deus, desobedecer à criação, a ordem da criação, e desobedecer à ordem de Deus. Veja, então não é aquilo que uma certa militância quer impor, gritar, enfrentar, dizer de direitos humanos. Não, existe uma ordem da criação e uma ordem de Deus, e o Papa está dizendo: se nós não escutamos a linguagem da criação, se nós desprezamos essa linguagem da criação, uma autodestruição do homem vai acontecer e uma destruição da própria obra de Deus. E continua o Santo Padre Emérito, o Papa Bento XVI: o que com frequência é entendido e expresso como a palavra gênero, ideologia de gênero, igualdade de gênero. E aí eu gastaria mais tempo a explicar com detalhe, nós não temos esse tempo, mas ele vai dizer: expresso com a palavra gênero, resulta em definitivo na autoemancipação do homem da criação, da ordem da criação, e do Criador, da ordem de Deus. Veja que coisa séria, que nós temos que levar a sério, porque as coisas vão sendo semeadas e no nosso meio vai criando simpatia, aceitação. Nós temos que evoluir. Só que o Papa está alertando: nós caminhamos para uma autodestruição do homem e uma autodestruição da criação. Se nós não criarmos juízo, diga para quem está do seu lado: cria juízo, e seja verdadeiramente alguém que coloca resistência às ideias desse mundo. Continua servindo, seguindo e escutando a linguagem do seu Criador, e você vai ter vida em abundância. Veja, continua o Santo Padre: o homem pretende fazer-se sozinho e dispor sempre e exclusivamente sozinho o que lhe diz respeito, porém desta forma vive contra a verdade. O que o Evangelho vai dizer? Se vós conhecerdes a verdade, vos tornareis verdadeiramente livres. O que aqueles judeus tupetudos acharam e disseram? Mas nós somos filhos de Abraão. Esse era o orgulho deles, a vaidade. Nós somos filhos de Abraão. Você não traz nenhum acréscimo à nossa fé. Nós somos escravos do quê? E aí Cristo vai dizer: todo que vive o pecado é escravo do pecado. Você está entendendo? Para que nós sejamos verdadeiramente livres, nós temos que viver a verdade. Ao anunciar isso, o Papa Bento XVI está dizendo: nós rejeitamos, nós estamos aqui agora dizendo que nós não acolhemos mais ninguém, nós acolhemos o pecador, não o pecado. O pecador é acolhido, amado, quando se arrepende ele é perdoado, mas o pecado a igreja nunca vai acolher. O pecador sim, porém ele está revelando o grande perigo que nós nos encontramos. Nós estamos num limiar muito perigoso. A humanidade está caminhando, fazendo um caminho muito perigoso. As suas opções, as aprovações dessas leis, a aprovação dessa agenda de morte, de cultura de morte, a intenção de aprovar aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, tudo isso está indo contra a lei da natureza e a lei de Deus. Fui claro? O Papa continua:
Porém, desta forma, vive contra a verdade, vive contra o Espírito Criador. As florestas tropicais merecem sim a nossa proteção, mas não a merece menos o homem, como criatura, na qual está inscrita uma mensagem que não significa contradição da nossa liberdade, mas a sua condição. Grandes teólogos da escolástica qualificaram o matrimônio, ou seja, o vínculo para toda a vida entre homem e mulher, como sacramento da criação que o próprio Criador instituiu e que Cristo, sem modificar a mensagem da criação, depois acolheu na história da salvação, como sacramento da nova aliança. Pertence ao anúncio que a igreja deve levar o testemunho a favor do Espírito Criador presente na natureza em seu conjunto, e de modo especial na natureza do homem, criado à imagem de Deus. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga: você é lindo, porque você é a imagem de Deus. Diga para quem está do outro lado: você é lindo, porque você é a imagem de Deus. A gente às vezes é acostumado a tanto se chamar de feio, né? De se achar feio, que a gente tem dificuldade de acolher. Diga mais uma vez para quem está do seu lado para curar ele: diga, você é lindo, você é a cara de Deus, a imagem de Deus. Santo Padre vai dizer: pertence ao anúncio que a igreja deve fazer e levar o testemunho a favor do Espírito Criador presente na natureza em seu conjunto, e de modo especial na natureza do homem, criado à imagem de Deus. A partir dessa perspectiva deve ser lida uma encíclica chamada Humanae Vitae, do Papa Paulo VI. A intenção do Papa Paulo VI era defender o amor contra a sexualidade como consumo, o futuro contra a pretensão exclusiva do presente, e a natureza do homem contra a sua manipulação. Veja, o mundo tem tentado manipular o homem, as nações têm tentado manipular o homem. Uma das grandes negações daqueles que se dizem a favor dos direitos humanos é da transcendência. O que quer dizer isso? É negar a Deus como Criador, nós como criaturas e filhos, porque isso nos faz iguais. Isso nos faz iguais. E aí cai por terra a ideologia de gênero, e aí vai aquilo que o Papa já disse. Eles trabalham para negar a transcendência, negar o Criador, negar que todos nós somos filhos de Deus, e que o homem merece respeito desde a sua concepção até a sua morte natural, e que o homem tem dentro de si uma lei natural, e que essa lei precisa ser respeitada. O homem tem princípios, o homem vive essa experiência dessa lei de Deus, que Deus colocou no coração, como o número 27 do Catecismo vai dizer. Deus colocou no homem um desejo por Ele. Um desejo por Ele. Veja, eu comecei dizendo que os jovens são capazes de fazer uma opção radical por Deus. Mas eu acredito que você, ó cristão, também é capaz de fazer uma opção por Deus, de escutar a linguagem da natureza, a linguagem da criação, a linguagem de Deus, e a negar a linguagem mundana e diabólica que está presente nas novelas, em algumas canções, filmes, revistas, jornais. Nós temos que abrir mais o nosso ouvido para a linguagem da criação, para a linguagem do Criador, para a linguagem de Deus, para que verdadeiramente nós sejamos livres, como Ele quer que nós sejamos, para que essa verdade que Ele veio mostrar para eles, a verdade sou eu sou a verdade, eu sou a verdade do Pai, eu sou a novidade que... aquilo que vocês experimentaram dizendo que são filhos de Abraão, não vivem o amor. Como vocês dizem ser filhos de Abraão, se vocês estão querendo me matar? Eu que sou filho de Deus. Você entendeu? Abra, você que está aqui,
você que me acompanha de casa, os seus ouvidos para escutar a linguagem do Criador, a linguagem da criação e a linguagem de Deus. Você quer? Vocês entenderam o que o padre quis dizer? Compreenderam? Diga mais uma vez para quem está do seu lado: você é lindo. Você é a cara de Deus. Você é a imagem de Deus. Agora, diga para ele: você também precisa ser a semelhança de Deus. Optar pela verdade, pelo amor, pela santidade. É aí que você vai ser também semelhante a Ele. Vamos ficando de pé. Dá uma levantada aí nos seus braços. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 15. Irmãos, vou falar em termos humanos. Embora de origem simplesmente humana, um testamento feito em boa e devida forma não pode ser anulado ou modificado. Veja, um testamento, embora feito em boa e devida forma, não pode ser anulado ou modificado. Ora, as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, a Escritura não diz "e as descendências", como para significar muitos descendentes. Ela diz "e a tua descendência", designando assim um só descendente, Cristo. Eis então o que penso: um testamento ratificado, confirmado devidamente por Deus, não pode ser anulado pela lei que sobreveio 430 anos depois, pois assim a promessa ficaria sem efeito. De fato, se é pela lei que se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu a sua graça a Abraão. Erga os seus braços lá no alto, fecha um pouquinho os seus olhos e experimenta a presença desse Deus que não rompe a aliança, desse Deus que quer com a sua linguagem falar ao seu coração, desse Deus que usa da criação que tem uma ordem, e eles querem levar a criação a uma desordem, porque a criação foi feita para a glória de Deus, e enquanto o homem optar pelo pecado, a criação vai se revoltar, só vai piorar as catástrofes. Hoje eu li um texto de um cientista da NASA, e ele dizia: olha, se asteroides continuarem se aproximando da Terra, o que nós temos que fazer é rezar, porque nós não podemos fazer mais nada. Está vendo? A criação não suporta o pecado. A criação foi feita para a glória de Deus. Erga bem alto os seus braços, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu quero corresponder com o seu projeto para a minha vida. O seu projeto para mim. Eu quero assumir a aliança. Eu quero assumir o compromisso. O compromisso. Eu quero hoje dar ouvidos à linguagem. Dar ouvidos à linguagem da criação. Da criação. Dar ouvidos à linguagem. Dar ouvidos à linguagem do Criador. Do Criador. Eu quero hoje, Senhor. Eu quero hoje, Senhor. Como aqueles jovens. Como aqueles jovens. Aqueles três jovens. Aqueles três jovens. Que foram jogados na fornalha. Que foram jogados na fornalha. Fazer um compromisso de fé. Fazer um compromisso de fé. Eu não vou me debruçar em adoração aos ídolos que esse mundo quer. Que eu adore. Que os poderosos desse mundo, os governantes, os líderes das nações, que como Nabucodonosor, estão legislando leis contrárias à criação e ao Criador. Eu não quero me dobrar em idolatria diante daquilo que eles querem nos obrigar. Mas eu quero escutar
Mas eu quero a escutar linguagem do Criador, a linguagem do a Criador, linguagem da criação, a linguagem da criação, e tomar uma decisão radical. de tomar uma decisão Se radical. preciso for, Se preciso for, como Misaque, como Misaque, Sidraque Sidraque e Abidênago, e Abidênago, ser jogado na fornalha. ser jogado na fornalha. Eu estou disposto, Senhor. Eu estou disposto, Se preciso for, se preciso for, passar pelo martírio, passar pelo martírio, talvez não de sangue, talvez não de sangue, mas da humilhação, mas da da humilhação, perseguição, da perseguição, da zombaria. da zombaria. Eu estou disposto, Senhor, Eu estou disposto, para Senhor, permanecer fiel à tua aliança, para permanecer fiel à à tua tua palavra. aliança, tua palavra. Eu estou disposto, Senhor. Eu estou disposto, E se Senhor. chegar à exigência extrema E se chegar à exigência extrema do martírio, do martírio, eu sei que a sua graça eu sei que a tua graça me acompanhará. me acompanhará. Por isso hoje, Senhor, Por isso hoje, eu Senhor, entrego a minha vida eu entrego a minha vida em tuas mãos. em tuas mãos. Erga o mais alto que você puder os seus dois braços e entrega agora a sua vida. Vá dizendo com a sua voz que você está se entregando agora, que você quer acolher essa linguagem do Criador, essa linguagem da criação, que você está disposto a seguir a lei da natureza e a lei de Deus, que você está disposto a viver a palavra, a viver a lei, os mandamentos. Vai dizendo agora com a sua voz. E se você diz, mas padre, eu me sinto muito fraco, eu conheço alguém que te faz forte, é o Espírito Santo. Ergue os seus braços e diga: Espírito Santo, eu quero ser fiel à lei, aos mandamentos, à aliança, à linguagem da criação, à linguagem de Deus. Eu não quero negar, Espírito Santo, eu quero ser fiel como aqueles jovens foram fiéis. Eu quero ser fiel como Daniel depois foi jogado na cova dos leões. Eu quero ser fiel como aqueles 7 filhos daquela mulher lá em Macabeus, que perderam a vida junto com a mãe, por amor à lei, por amor aos mandamentos, por amor a ti, Senhor. Eu quero seguir, eu quero ser fiel, porque eu creio que na flor da minha juventude eu posso, Senhor, com o teu Espírito Santo. Eu sei, Senhor, que na minha vida adulta, que já como ancião eu posso, pela força do teu Espírito Santo. E diga agora: vem confirmar, Senhor, na minha vida. Vem agora, vem derramar sobre mim essa água pura. Vem agora realizar esse reavivamento da minha fé. Vem agora me fortalecer. Vem agora, Espírito Santo, tornar-me uma pessoa decidida, resiliente, resistente. Que eu seja, Senhor, sinal de resistência profética nesse mundo. Que eu seja, Senhor, sinal de resistência profética na minha paróquia, na minha diocese, na minha cidade, no meu estado, na minha nação. Que eu seja sinal de resistência profética onde eu estiver. Que eu seja sinal de resistência, mas sem a sua força, Senhor, sem o seu Espírito, sem a sua graça, eu não vou conseguir. Então age na minha vida, Senhor, age na minha vida e me liberta de toda poluição auditiva que me impede de escutar a linguagem da natureza, que me impede de escutar a linguagem do Criador. Vem agora, Senhor, e trabalha. Se te faltam as palavras, deixa agora o Espírito Santo orar em você. Levanta os seus braços bem lá no alto e solta a sua voz. Deixa o Espírito Santo orar. Deixa o Espírito Santo completar a obra. A semente da palavra foi lançada. A semente da palavra foi lançada. Permita que essa palavra gere fruto. Fruto de decisão, fruto de conversão, fruto de santidade, fruto de obediência a Deus, de não obediência meramente aos homens confusos, porque não deixam os seus ouvidos serem purificados pela linguagem de Deus e a linguagem da criação. Toca em cada um de nós, Senhor, e realiza esse milagre. Eu creio que o seu coração é uma fornalha ardente de amor. Coloca-nos dentro do seu coração.
Incendeia a nossa fé, incendeia o nosso coração, a nossa decisão. Dá-nos ousadia, dá-nos coragem, intrepidez, compromisso. Compromisso com a fé, compromisso com a cruz. Porque no dia final, no dia do juízo final, nós receberemos, Senhor, o elogio universal da nossa fé. Diante de todos os homens o Senhor vai dizer: servos bons e fiéis, porque fostes fiéis no pouco, eu vos dou mais. Ressuscitem para a vida eterna ao meu lado no céu, e nós receberemos um corpo glorioso. E diante de todos os homens, o elogio do Criador pela nossa decisão de escutar a linguagem da criação e a linguagem do Criador. Confirma, Senhor, a fé desses meus irmãos. Confirma, Senhor, a fé dessas minhas irmãs. Eu te peço humildemente, confirma a minha fé, para que ela esteja fundamentada na Tua palavra, no magistério da igreja, na tradição e na Sua cruz. Confirma, Senhor. Confirma. Para te amar, pra te adorar, foi que eu nasci. Foi que eu nasci, meu Senhor, meu Senhor. Ergue os seus braços e canta. Para te amar, pra te adorar, pra te adorar, foi que eu nasci. Foi que eu nasci, meu Senhor. Canta, canta essa música da criação. Para toda a criação foi criada por Deus para amar e adorar o seu Criador. Foi que eu nasci, meu Senhor. Se essa é a sua decisão, canta mais uma vez. Para te adorar, pra te adorar, foi que eu nasci, meu Senhor. Quero ouvir a voz das mulheres cantando isso. Para te amar, foi que eu nasci. Agora os homens criados por Deus para te amar, pra te adorar, pra te adorar, foi que eu nasci, meu Senhor. Todos os filhos e filhas de Deus, homens e mulheres, cantemos, erga os seus braços e declara: pra te adorar, foi que eu nasci, meu Senhor. Para terminar, agrade o seu Deus com a sua voz. Para te adorar, foi que eu nasci, meu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!